Seja bem-vindo à Mento Acadêmica, o canal da pós-graduação, esse que foi idealizado por mim, professor Luiz Fernando, e com a perspectiva de ser um escritório ou um grupo, né, online aí, de pesquisa, na perspectiva de ajudar alunos de iniciação científica, alunos de graduação, que estão começando a trabalhar com metodologia científica ou análise de dados, e tem algumas dificuldades que não estão sendo atendidas nos seus cursos e tem criado barreiras, né? Criado entraves para que você avance aí para conseguir andar com o seu trabalho, né? Destravar seu trabalho. Bom, antes de tudo, é importante que a gente diga isso para que o canal cresça um pouco mais e mais pessoas sejam alcançadas, né? Que você deixe seu like aí, que é muito importante para a gente, né? Para que o YouTube entregue mais esse conteúdo para mais pessoas e que possa ajudar mais pessoas. Também que você possa nos seguir lá no @mentoacadêmica. Entra lá no seu Instagram e busca lá no @mentoacadêmica. Começa a nos seguir. Lá também nós forneço bastante conteúdo, né, em relação à metodologia científica, análise de dados, que você pode consumir e ajudar também outras pessoas. E também deixar seu like, né? Deixar seu like e no, se inscrever aí no canal para que você também possa ir ativar o sininho, que não está aparecendo aí embaixo, mas ativa o sininho também para que toda vez que eu colocar algum material novo, você seja informado e que possa ajudar você. E não esquece de comentar também, assim, algum detalhe que que não ficou claro na aula, ou que não atendeu a sua necessidade, comenta aqui, que é uma fonte também para a gente ajudar vocês, né, em alguma dificuldade que vocês tenham, para a gente formar, fazer novos vídeos com novas informações que atendam a necessidade de vocês. Então vamos lá para uma coisa importante na aula de hoje, né? Um ponto importante da aula de hoje é o seguinte: uma aula anterior eu fiz como eu ajudei a vocês a como calcular os scores, né, no Excel, né, do questionário Malache de burnout, né, o inventário de burnout de Malache, para calcular os scores de cada um dos componentes que fazem a variável latente burnout. Um outro questionário que eu vou trabalhar hoje, nessa aula especificamente, é um inventário de empatia para adolescentes. É um inventário que está relacionado a esse projeto que eu estou prestando consultoria, mas é um inventário bastante importante para quem trabalha com adolescente e quer ver essa questão da empatia, né, que está relacionado com alguns desfechos. Nesses casos específicos desse estudo, quer ver essa relação entre empatia com a questão do burnout. Mas vamos lá para o questionário de empatia, que é bastante interessante aqui, porque ele é um exemplo de como a gente lida para calcular o score, como é que a gente pode usar o Excel para calcular os scores desses questionários que tem pontuação invertida. Olha que interessante, né? Pontuação invertida. Então, esse é o grande ponto dessa aula. Se você está precisando calcular, né, algum score de algum questionário que tem pontuação invertida, essa aula é importante para que você entenda como é que você pode fazer isso no Excel. Então, vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos aqui para o nosso banco de dados. Vou aproximar mais um pouco para vocês. E aí a gente vai ver aqui nesse banco de dados. Especificamente nesse banco de dados, a gente tem esse questionário de empatia, que é um questionário que tem 40, será isso? 40 questões. Então, 40 questões. Só que dessas 40 questões desse questionário, 17 delas têm pontuação invertida. Então, as pessoas responderam um valor lá na escala de Likert, né? Foi dado o questionário para ela, ela respondeu lá na escala de Likert. Só que a resposta que ela deu, a leitura para contabilizar o score, ela tem que ser invertida. Então, se a pessoa responder 1, isso é referente a uma resposta 5. Se a pessoa respondeu 2, é uma resposta 4. Se for 3, é 3. Se for 4, vai ser 2. E se for 5, vai ser 1. Então, a resposta é invertida.
Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente trata esse dado para fazer isso de uma forma automatizada e a gente não fique tendo que quebrar a cabeça de fazer a pontuação invertida? Tem duas formas de fazer isso. Você pegar as respostas que as pessoas responderam no questionário, tabular elas e depois fazer esse processo de inversão, que é isso que a gente vai fazer agora nessa aula. E também tem a outra possibilidade, que é você, quando for tabular os dados, você já inverte essa pontuação, tá? Eu prefiro sempre trabalhar com essa possibilidade de você fazer automatização, porque aí você tem como fazer é, uma checagem dupla, se for necessário, ter pensado assim que uma pessoa está trabalhando no banco e foi outra pessoa que tabulou e outra pessoa que vai analisar, pode dar conflito de dados aí, e aí pode gerar problema para a gente saber se foi o score ou não da pessoa, fica mais difícil. Então, como eu trabalho nessa parte muito de consultoria, né, de análise de dados, então eu acho interessante que seja feita sempre a tabulação e quando eu for fazer as análises, eu vou fazer o preparo exatamente dessa inversão da pontuação. Então vamos lá, vamos avançar para a parte da inversão. Olha que interessante. Aqui no Excel, para a gente fazer esse processo de inversão, a gente vai ter que usar uma função que é muito importante no Excel, né? É uma função de classificação de inversão de um valor para que ele seja correspondente ao valor que a gente quer. Essa função é o que a gente chama de função CS, porque aqui a gente vai ter, existe a função SI e existe a função CS. A função SI é se o valor for zero, vai ser árvore. E se não for zero, vai ser água. Né? Então a gente pode colocar essa questão. Mas nesse caso ele só testa duas condições. A CS, a função CS no Excel, ela testa várias condições que você pode ter, possibilidades de resposta. Então, por isso que a gente vai usar a função CS aqui. Então, vamos aqui para, eu vou aproximar um pouco mais para ficar mais visível para vocês. Então, aqui a gente vai. Como eu disse a vocês antes, né, é, esse questionário de inventário de empatia, ele tem 17 questões que contam pontuação inversa. Né? E aí eu tenho uma lista aqui anotada dessas 17 questões. Eu vou fazer dois exemplos, né, de como fazer isso e como usar a cópia de um primeiro para fazer o do segundo, né, para ficar mais fácil essa automatização. E aí vocês vão pensar em fazer para os outros e vocês vão usar o mesmo modelo para que vocês façam para o questionário que vocês precisam fazer. Se for um inventário de empatia, tudo bem. Se for um outro qualquer, vai ser a mesma lógica. Só você vai ter que aprender a configuração. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira questão que a gente precisa ver no questionário é a questão 3. Então, aqui nessa coluna AM do Excel, nós temos as respostas das pessoas no inventário de empatia na questão 3. Então, eu vou clicar aqui na coluna AM, clicar com o botão direito e inserir uma coluna, porque ele vai inserir uma coluna antes de AM. Né? Fica a coluna AM e agora a quarta questão ficou na coluna AO. Então aqui o que é que a gente vai descrever? A gente vai dizer aqui que vai ser o inventário de burnout questão 3, só que ela vai ser com a pontuação invertida. Eu vou botar aqui o finalzinho dela em inv para sinalizar que é a pontuação invertida. Então agora o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ter que fazer aqui a pontuação invertida. Eu tenho que fazer com que ele leia, que o Excel leia a coluna AM e me dê uma resposta condicionada ao que tem de resposta na coluna AM, na coluna AM e na linha 2. Então, como é que eu faço isso? Eu vou ativar a função se, função se-s. Então, eu digito igual e digito se-s. Então, quando eu digitar se-s, ele vai aparecer aqui essa função. Se eu apertar Tab, ele já vai pedir o teste lógico. Então, quem é o teste lógico que eu quero fazer? O teste lógico que eu quero fazer, eu quero que ele pegue a coluna AM2, a coluna AM2, e se ela for igual a 1,
Eu não quero ver a resposta que está lá. Eu quero preparar a equação para que ele me traga a resposta, tudo bem? Então a gente vai começar fazendo do 1 até chegar no 5, certo? Então, se eu estou falando para o Excel que se a M2 for igual a 1, o teste lógico é esse, e eu tenho que dizer qual é a resposta que ele vai ter que me dar na casela AM2. Então, se esse valor for, se o AM2 for 1, o valor verdadeiro então vai ter que ser 5. Tudo bem? Compreenderam isso aí? Agora eu vou ter que fazer o segundo teste lógico. Então eu boto ponto e vírgula. E aí ele está me pedindo aqui embaixo agora, ó, dizendo qual é o segundo teste lógico que você quer que eu faça. Então eu vou colocar AM2 novamente, que eu tenho que testar na mesma casa. Botar aqui ele vai ser igual a 2. Se a M2 for igual a 2, então ele vai ter pontuação igual a 4, que é o teste lógico. Então é o valor verdadeiro. Eu passo de novo, boto ponto e vírgula, e ele vai me pedir o terceiro teste lógico. Então eu vou repetir. A M2 igual a 3. Se a M2 for 3, ele vai continuar sendo 3. E agora eu fecho mais uma vez esse terceiro teste lógico e peço o quarto teste lógico. AM2 igual a 4, e se ele for igual a 4, ele tem que me voltar o 2. E eu faço agora o último teste lógico, que vai ser AM2 igual a 5, e se for igual a 5, ele vai ser igual a 1. E aí eu fecho parênteses e fecho a equação. E aí ele já me reporta. Então, ele está me dizendo que como a resposta que a pessoa deu em I3, na questão 3 do inventário de empatia, foi 3, então a resposta que ele vai trazer aqui é a resposta 2. Eu vou arrastar essa condição aqui só para que vocês vejam. E aí ele reconheceu aqui, ó, que para AM3, né, está selecionado aqui, ó, como a gente está selecionado AM3, ele está testando o teste lógico na AM3. Então, como a pessoa respondeu 2 na questão 3 do inventário de empatia, ele está me voltando a pontuação 4. E é essa pontuação que a gente vai usar para calcular o score correspondente a essa questão dentro do componente. Tudo bem? Então, eu vou fazer uma segunda condição aqui, né? Eu vou apagar esse 0,4. Depois eu posso fazer isso aqui, jogar para baixo. Aqui, ó, é uma condição bastante importante, porque assim, como essa pessoa, né, a pessoa da linha 9 não respondeu, então ele vai reportar esse erro aqui, né, o hashtag MD, que é a falta de dados. Como não tem dado para ele reportar, então vai ter 0 aqui. Então você pode deixar isso aqui, ou pode apagar, deixar zerado aqui, certo? Prefiro deixar apagado aqui, porque não tem a resposta. Então, qual é a segunda questão que também tem pontuação invertida? A segunda questão que tem pontuação invertida é a questão 4. Então, a gente vai vir clicar aqui em AP, na coluna AP, clicar com o botão direito, inserir, e ao inserir a gente vai colocar aqui, ó, inventário de empatia 4, só que vai ser em questão invertida, pontuação invertida. Só que agora eu não vou botar toda a equação, ficar digitando a equação. Eu posso simplesmente vir aqui nessa primeira, né, na primeira que a gente fez, eu vou copiar isso daqui, selecionar o texto, eu copio e seleciono, ó. Vou repetir aqui, ó. Eu estou aqui na coluna P2, eu venho para a coluna AM3, né, que é a coluna que eu estava, e quando eu clico nela, aparece aqui em cima a função, a barra de função. Então eu vou selecionar aqui na barra de função, seleciono tudo, copio, dou ESC e venho para aqui para P2, coluna P, linha 2. Aí eu clico aqui na função da função e seleciono. Se eu deixar como AM, ele vai me dar a mesma resposta. Então o que é que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que mudar, em vez de ser AM, eu tenho que mudar para a resposta que vai ser o quê? A coluna AO. Então eu vou ter que trocar o AM aqui
por AO. Tudo que tiver AM eu vou trocar por AO e vai ficar AO2. AO2. AM troco por AO, porque vai ser a coluna de referência que eu estou querendo que ele vá buscar o dado. Quando eu fizer todas, é só dar Enter e ele já me reporta. Como a pessoa respondeu 2 na questão 4 do inventário de empatia, o que tem que ser contabilizado é a pontuação 4. Então, agora, da mesma forma que eu fiz aqui para A3 invertida, eu faço para A4 invertida. Clico aqui no quadradinho, né? Na pontinha aqui no quadradinho, quando a cruzinha estiver preta, dou duplo clique, clico 2 vezes e ele vai contabilizar, vai passar a função para todas as linhas de baixo. E aqui, como as pessoas a coluna 9 não, da linha 9 não tem dado, eu posso retirar o dado dela. Então, como eu falei para vocês, eu ia fazer de 2, então agora o que é que a gente precisa fazer? Ver as outras questões, que tem mais 15 questões nesse questionário especificamente para fazer esse procedimento. Eu vou só copiar e colar e depois mudar qual é a coluna de referência que está sendo usada para olhar o valor. Tudo bem? Então, eu espero ter ajudado vocês nesse negócio da contabilização de pontuação invertida, usando a pontuação, usando a função, desculpa, pontuação não, usando a função CS no Excel para poder fazer essa contabilização e depois gerar os scores da equação, gerar o score dos componentes do questionário. Então, se ficou alguma dúvida, não esquece de comentar aqui embaixo, falar qual foi a dúvida que você teve, para a gente poder te ajudar. E também não esquece de seguir, deixar seu like e ativar o sininho, se inscrever no canal também. Então, até a próxima, eu te espero lá.